Olá, Nerdex, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um episódio do quadro Conta Pra Gente. E estamos de volta com a segunda temporada do quadro Conta Pra Gente. E para você que está nos acompanhando, não se esqueça de curtir, compartilhar este vídeo, já deixar aqui nos comentários o que você está achando do quadro e aproveita, já siga o Nerd Recomenda nas redes sociais. Não se esqueça de ativar os sininhos para não perder nenhum dos nossos próximos episódios. Hoje nós vamos falar com um ator que esteve no elenco premiado do Lembro Todo Dia de Você e indicado ao prêmio Bibi Ferreira. Estamos falando dele, Davi Tapias. Tudo bem com você, Davi? Olá, Nerdex, oi Carol, oi amores, tudo ótimo por aqui. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer você por estar aqui na nossa segunda temporada aqui do Conta Pra Gente no Nerd Recomenda, então muito obrigada. Obrigado a você, que privilégio. E antes de a gente começar, eu queria que você falasse pra gente quem é Davi Tapias. Nossa, é uma coisa difícil. Que puxado. Posso ligar para minha mãe? Eu posso pedir ajuda de alguém? Por favor, os universitários. Olha, sou eu, né? Sou eu. Eu sou um acúmulo de tudo de todo mundo que eu encontrei. Acho que é isso. Uhum. Eu sou um acúmulo de todo mundo que eu cruzei caminho e que ficou comigo. E esperançosamente as partes boas dessas pessoas. Acho que é isso. Certo. E como começou a sua paixão pelo teatro, em especial o teatro musical? Isso é muito doido. A minha primeira formação é em música, né? É em piano. Eu comecei a estudar piano desde criancinha, sempre gostei. E a minha professora de piano, ela é a mesma desde que eu comecei com 5 anos, se não me engano. A mesma que desde 5 anos até eu me formar em piano. E ela tinha muita partitura de teatro musical. E como eu estudei pelo Conservatório Brasileiro de Música, a gente é obrigado a cumprir a gente tem prova, né, todo ano, e a gente é obrigado a cumprir obrigatório, uma peça clássica, e tem uma peça que eles deixam livre, que assim, não é livre, mas é, né, livre dentro de uma lista. E aí, a minha professora, ela achava muito lindo Evita, Fantasma da Ópera. Ela achava que essas músicas tinham um ar de clássico, mas não eram. Estava certa já, né? E aí, ela tinha muita partitura. Então, quando eu era criança, eu lia essas partituras, ouvia essas músicas e levava para minha avó. E a minha avó amava Fantasma, amava Evita. Então, eu comecei a conhecer musical só pela música mesmo, assim. Pela música tocada. E não via muito musical, né? Eu via Disney, e aí eu ouvia o que eu tocava. E aí eu lembro que quando eu tinha 12, 13 anos, eu vim para São Paulo para ver a Bela e a Fera. Foi minha viagem do ano, meu presente de aniversário. E aí, quando eu vi aquilo acontecendo na minha frente, eu falei, meu Deus, entendi o que é uma coisa juntar com a outra e fazer sentido. E aí eu falei, nossa, eu quero muito, muito, muito fazer isso um dia. Foi por aí. E para você, é um desafio ser ator no Brasil? E por que sim? É um desafio ser ator, eu acho, né? Especialmente no Brasil, por quê? Porque nós fazemos parte de um país, principalmente nesse momento agora, né? Onde não existe um movimento claro, forte e ativo em prol da cultura, né? Existe, inclusive, um projeto de desmanche da cultura, né? Uma coisa arquitetada para não incentivar o acesso a isso. Então, assim, uma coisa que já é difícil, né? Ser artista já é complicado, ainda mais num país que não tem políticas muito, muito claras, definidas de uma maneira holística, né? Claro que a gente tem, assim, eu sou muito grato à Prefeitura de São Paulo, aos editais peças que eu participei foram contemplados, acho que só consegui fazer teatro por causa de políticas públicas, mas mesmo assim são poucas, e são muito difíceis de chegar lá. Então, é um trabalho de formiguinha e bem, bem árduo, assim, especialmente no nosso país. São
projetos muito específicos, assim, mas são bem grandiosos os que você participou, inclusive o premiado musical Lembro Todo Dia de Você. E eu queria que você contasse pra gente sobre do que se trata esse projeto para quem não conheceu, para quem não conhece. Beleza. O Lembro é o primeiro musical autoral do Núcleo Experimental, que é a companhia capitaneada pelo Zé Henrique de Paula, pela Fernanda Maia, pela Inês Aranha, que é a preparadora de elenco que sempre trabalha com eles, é isso. E eu conheci o Núcleo quando eu morava no Espírito Santo ainda. Eles foram fazer uma turnê de Cândida, eu nunca esqueço, e eu vi a montagem do Bernard Shaw deles lá, e eu achei incrível, eu fiquei também com essa pulga atrás da orelha, e quando me mudei para São Paulo, fui ao teatro deles, ver as peças, conhecer e tudo. Vi Urinal, como toda pessoa viva que viu Urinal, me apaixonei por Urinal, e minha vida mudou depois daquilo. Então eles têm uma história, uma trajetória bem linda, assim, no teatro. O teatro, não só paulistano, mas acho que o teatro brasileiro mesmo, eles contribuem muito. E eles já sempre flertaram com música, sempre fizeram musicais ou peças musicadas, né? E depois do Urinal, que foi... Não, teve Senhora dos Afogados, enfim, sempre teve música nos espetáculos deles. Mas o Lembro é um projeto específico da Fernanda, com o Rafa Miranda, que conta a história de um jovem soropositivo que transmite HIV para o ex-namorado, sabendo que já era positivo. E ela é inspirada em depoimentos de jovens que convivem com HIV. E ainda sobre Lembro, qual foi o momento mais emocionante para você do espetáculo enquanto ele esteve em cartaz? Pode ser até um relato de dentro, né, enquanto você esteve atuando, do processo, ou que você recebeu de alguém que assistiu ao espetáculo. Não sei se você chegou a receber depoimentos sobre. Olha, Carol, acho que os dois aconteceram. Primeiro, acho que o primeiro grande choque que eu tive no Lembro é porque eu participei das primeiras leituras do Lembro. Eu estava trabalhando com o Zé e com a Fernanda no Urinal, e a Fernanda estava levantando o Lembro com o Rafa, mas assim, rabiscando, né? Descobrindo o que eles queriam falar. E aí eles me chamavam para ler algumas coisas. Eles tinham uma cena, eles me chamavam para ler, para ouvir na voz de alguém. Então, eu tive desde o início do Lembro, assim, envolvido no processo. Tanto é que eu até brinco, quando teve a primeira leitura do Lembro, antes dele ser montado, eu chamei minha família inteira para ver, porque eu falei, gente, muito provavelmente não vai ser eu que vai fazer esse personagem, então venham ver a leitura. Aproveitem enquanto eu tô fazendo a leitura. Gente, vê, porque assim, já tô muito grato de estar fazendo essa leitura. Aí, quando a gente teve o processo da leitura, já foi muito impactante, porque eles já escolheram o elenco que eles já tinham na cabeça e a gente já foi jogado nesse tema, nesse assunto. Um ano depois, quando a peça começou a entrar em produção, que a gente partiu para o trabalho de mesa, e o trabalho de mesa no Núcleo Experimental é um trabalho muito, muito, muito profundo e eficaz, foi onde eu tive o meu primeiro baque, porque a gente foi muito confrontado com a nossa ignorância sobre o tema. Apesar, né, de sermos artistas e muitos da comunidade LGBTQIA+, e de termos acesso a essas informações, a gente se pegou falando coisas muito preconceituosas, coisas em desuso, ofendendo pessoas que convivem com HIV sem a intenção de ofender, claro, né, mas só... Então, assim, a gente teve um momento na mesa do espetáculo que a gente falou, ok, a gente precisa pausar, se informar, para a gente poder falar sobre isso. E aí, que bom que nós tínhamos pessoas com esse lugar de fala envolvidos no espetáculo, que podiam parar e falar, então, isso aí que você acabou de falar, não, é assim, é por aqui. E aí, parte do meu processo de ator envolve muito pesquisa. Eu sou desse da pesquisa. E aí eu vou falar com as pessoas, eu fui no Emílio Ribas, fiz cena na minha cabeça, né, dentro do Emílio Ribas, passei texto no Emílio Ribas, me coloquei no lugar, em situação, conversei com muita gente para poder entender. Então, acho que o primeiro choque, para mim, não lembro, foi isso, foi me confrontar com a minha própria ignorância sobre o assunto
o que me colocou num lugar muito mais humilde. Eu acho que teatro tem isso, né? A gente tem que ser muito, muito, muito humilde perante a obra que a gente está enfrentando, porque a obra sempre vai ser maior do que qualquer coisa que a gente possa trazer. Então, eu lembro muito vividamente disso, sabe? De eu falar, meu Deus, olha o tamanho da minha consciência, é desse tamanhinho comparado com o que essa obra está falando. Então, eu tenho que trabalhar para poder chegar aos pés do que essa obra tem a função de cumprir. Sim. E depois que estreou, acho que os momentos em que as pessoas vinham falar comigo, falar assim, escrever, porque era uma peça difícil de falar logo depois. Acho que as pessoas vinham falar, tava todo mundo meio refletindo, pensando digerindo um pouco, a informação. Digerindo. Eu demorei um tempo para ficar bem assim após, né? Porque eram 2 horas direto, então eu não saía exatamente radiante querendo jantar, eu saía um pouquinho destruído. Então não rolava aquele feedback instantâneo, sabe? Que você fala, e aí, gostou? Como foi? Rolava um, oi, tudo bom? Legal, obrigado por ter vindo. E aí depois eu abria, alguém mandava, encaminhava alguma mensagem, falando, oi, Davi, tudo bom? Minha amiga foi ver, meu amigo foi ver. E aí a gente ficava sabendo no grupo, né, o que tinha acontecido. E, em especial, algumas histórias são bem importantes, assim. A história de um jovem que foi ver a peça, soro positivo, nunca tinha contado para ninguém. E depois, na outra semana, ele levou a mãe dele para ver a peça como abertura para poder falar sobre isso. E aí ele utilizou a peça para abrir esse canal de diálogo. E quando eu li isso, eu falei, nossa, que maravilhoso, porque é nisso que eu acredito, sabe? É para isso que eu faço. E aí, eu usei muito isso para minha família, né? Apesar de não ser soropositivo, sou LGBTQIA+, e né, tive necessidade de conversar com a minha família e com os meus amigos sobre esses assuntos. Então, o Lembro me ajudou muito, assim. Eu falo com a Fernanda direto, falo muito obrigado por esse personagem, muito obrigado por me economizar 9 anos de terapia. Foi a porta de abertura. Foi isso aí. Assim como também te abriu, acredito, as portas para ser indicado para o Prêmio Bibi Ferreira. E eu queria saber qual foi a sensação de ter sido indicado em 2017 ao maior e mais importante, a mais importante premiação do teatro musical brasileiro, apesar de saber que essa indicação foi por essa Lua, né? Não, a indicação foi pelo Lembro. Foi pelo Lembro, tá. Foi pelo Lembro, o Essa Lua não teve indicação de melhor ator, teve indicação de melhor atriz para Lucy. Mas a indicação foi pelo Lembro. Eu fiquei muito feliz com essa indicação, muito feliz, porque premiação é uma coisa assim, né? A gente sabe que tem os gigantes, né? As grandes produções que merecem realmente, né, serem reconhecidas pelo tamanho das produções que elas têm, mas a gente sabe que tem muitas pérolas e coisas preciosíssimas que são tão importantes quanto, né? E que bom que essas coisas estavam começando a direcionar o olhar para essas coisas, né? Acho que desde o ano em que o Urinal ganhou, todos os prêmios, e o Urinal foi feito com um edital, assim, acho que os prêmios começaram a olhar para esses espaços, né, e ver que tinham coisas muito interessantes sendo feitas ali também. Em especial pelo Lembro, por ser um projeto tão do coração, e por ser o meu primeiro protagonista, e por eu ter sido indicado do lado de tantos amigos, sabe? Eu fui indicado ao lado da Ana Toledo, que é uma das minhas melhores amigas, minha primeira professora de canto em São Paulo, e a pessoa que eu vi fazendo Senhora Potts quando eu vi Bela e a Fera aos 13 anos. Então, quando eu entrei no teatro no dia da premiação, eu falei, nossa, que legal, que importante, sabe? Eu senti que um ciclo tava se fechando assim, daquele menino de 13 anos e, enfim, isso tudo. Em 2020, você participou do festival musical virtual Dreamcast. E eu queria que você contasse pra gente como foi que você ficou sabendo que você iria participar desse projeto e como foi essa experiência para você. Foi uma delícia o Dreamcast. Foi um momento muito difícil, porque foi pouco tempo depois da pandemia ter dado o lockdown, que a gente nunca teve, né? Mas assim, a gente fez. Alguns de nós fizemos lockdown. Então foi no momento que tudo interrompeu.
e a gente estava sem perspectiva nenhuma de trabalho, e aí o Diego Montes e a Lab entraram em contato falando desse festival, e que eles estavam levantando nomes, e que iam ser 3 noites, e eu fiquei muito feliz de ser sorteado para a noite dos musicais brasileiros, porque é o meu quintal, assim, é onde eu gosto, é o que eu estudo, é o que eu curto muito. E aí fiquei nessa expectativa, né? Achei muito legal a proposta de ser uma coisa interativa, que a gente vota, e de realmente homenagear a nossa história, sabe? Não só as franquias, também as franquias, mas também os musicais independentes, originais, autorais, esses trabalhos. E quando eu fiquei com Vingança, que foi o musical que eu representei, foi mais especial ainda, né? Porque justamente Vingança foi escrito pela Ana Toledo, minha amiga, e eu acompanhei o processo da Ana desde dela me contar que a peça existia, da peça ser captada, ser produzida, estar lá na estreia, é uma música que eu já estudei para audição. Então, quando falaram, e Vingança, acho que vai ser Vingança o seu musical, eu falei, gente, por favor, seja Vingança. Pelo amor de Deus. Sim, por favor, tô pronto. Finalmente vou cantar mais que 16 compassos disso. Aproveitando que a gente está falando de pandemia e projetos em meio à pandemia, como foi seguir ensaiando e trabalhando com o teatro durante a pandemia para você? Como foi essa readaptação? Nossa, foi assim, reaprender a fazer o meu trabalho, eu acho. Porque a gente estava no Cessa Lua, eu lembro que era às terças e quartas. A gente fez uma terça no dia que saiu a notícia de que estava difícil, coronavírus, né? Coronavírus no Brasil. E aí na quarta-feira a gente já fez a peça com alguns do elenco, eu inclusive tossindo muito mal, com aquele medo, e aí fechou. E aí a gente falou, vão ser 2 semanas, né? 2 semaninhas, a gente dá um tempo e volta. E aí nunca mais voltamos. E aí aquele lockdown, e aí começaram os híbridos, começaram os ensaios pelo Zoom. Adoro essa plataforma, nada contra você, mas, pelo amor de Deus, foi bem difícil se ajustar, assim. Quando chegaram os primeiros trabalhos por Zoom, eu senti que estava todo mundo de volta na escolinha, assim, sabe? Eu recentemente gravei um trabalho que chama-se As Aves da Noite, da Hilda Hilst. E com atores incríveis, um projeto incrível, direção do Hugo Coelho, um elenco maravilhoso, assim. E foi muito engraçado de eu ver esse elenco todo com tantos anos de palco e TV e todo mundo na janelinha aqui do Zoom, sabe? O normal da nossa profissão, né? E justamente tá aí a beleza da profissão, né? Que ela se reinventa sempre, né? Tem uma pandemia mundial e a nossa profissão se reinventa. Isso foi o que me deu esperança, porque eu vi que dava para continuar fazendo mesmo, apesar de ser difícil, apesar de ser outra experiência, de serem outros estímulos, dava para fazer. Acho que esse foi o maior aprendizado de fazer teatro online ou de ensaiar online, né? Uhum. Coisas muito bonitas, eu vi coisas muito bonitas. Eu queria que você contasse pra gente também um pouquinho sobre o Jingle Buzz que rolou no final do ano passado, que foi seguindo aí os protocolos de segurança todo na medida do possível. Então eu queria que você contasse pra gente como é que foi participar desse projeto, até porque ainda estamos vivenciando uma pandemia, apesar de reduzir um pouco, mas ainda estamos vivenciando, então eu queria que você contasse um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Sim, o Jingle Buzz veio antes da Delta, né? Foi em dezembro do ano passado, então foi quando a gente achou que as coisas estavam melhores. Tadinhos da gente. Foi, coitado. Coitados. A gente achou que as coisas estavam melhorandinho e a Adriana Delclaro, da Delclaro Produções, que é uma produtora incrível, maravilhosa, produziu Cometa, produziu Chaves, é uma produtora dessas que cuida, assim, de você estar agasalhado porque tá frio. Ela te vê no camarim e fala, coloca um agasalho que tá frio. Nesse nível de cuidado, Adriana. E ela tem esse projeto de Jingle Buzz, e eu já vi os outros Jingle Buzzes dos outros anos. Adoro, sempre vou ver Jingle Buzz, e era uma coisa itinerante, que passava por São Paulo, tinha uns lugares que se apresentavam, era muito legal. E esse ano, ela achou que seria mais seguro fazer no ambiente controlado.
e aí levou para o Santander, com tudo reduzido, tudo menor, éramos em 6, se eu não me engano, uma banda menor também, e esse foi um desafio, porque foram todos os protocolos seguidos, ensaios, muitos ensaios online, a gente teve, tipo, acho que uns 10 dias que a gente se encontrou, coreografias foram montadas em, tipo, 3 ensaios, assim, foi tudo muito... Filma, ensaia, a gente resolve, se toca o menos possível. O Malo, que é o coreógrafo, o Gabriel Malo, coreografou as coisas sem toque, então tinha PADD sem toque. Era, tipo, nesse nível, assim, era uma peça, era uma celebração de Natal, olhando para a situação que a gente estava vivendo. Não era nada... vamos esquecer o que estamos vivendo e celebrar o Natal. Não, do contrário. Eu lembro que no primeiro dia de ensaio, a Fernanda Maia falou assim, a peça vai abrir com Vou Passar, da Barca dos Corações Partidos, vai passar da Barca dos Corações Partidos, falando do que a gente está vivendo e com a esperança de que isso vai passar. A gente não vai ignorar. Não vai ser uma peça Jingle Bell, tá tudo bem, porque não tá bem, e o teatro não pode mentir, né? O teatro tem que refletir o que está acontecendo. Não vai ser nenhum conto de fadas da Disney. Não vai. A gente tinha esses momentos, mas tudo dentro de um combinado entre público e artistas, de que a gente sabe o que está acontecendo, a gente está aqui falando sobre isso, mas o teatro é importante e pode ajudar a todos nós. Então isso foi muito legal, sou muito grato pelo Jingle Bells em dezembro, deu um gás assim pra gente, apesar de tudo ter fechado de novo depois, mas me reafirmou da qualidade inabalável do nosso trabalho. Sim. E na sua opinião, aproveitando que a gente está falando de não esquecer dos momentos que a gente está vivendo ainda, na sua opinião, quão grande foi o impacto da pandemia dentro das produções de teatro brasileira, das produções teatrais brasileiras e independentes? Devastador, né, Carol? Devastador, porque como a gente falou antes, já é um sistema que não se retroalimenta de uma maneira muito eficaz, né? Já é um sistema teatro, ponto, complicado, já difícil de fazer. Aí você vai colocando esses adjetivos e parece que é só para dificultar mais. Musical, independente, brasileiro, parece que a gente vai falando, meu Deus, mas vocês querem dificultar mesmo, né? Vocês estão a fim de não fazer o trabalho de vocês, né? Tipo isso. E aí, quando a gente coloca isso tudo no quadro mais amplo, que é de uma pandemia, onde a premissa é a gente não pode se encontrar, e teatro é o lugar do encontro, isso é muito, 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 muito sério. Eu acho que a gente perdeu a oportunidade de ter coisas incríveis nesses, 2 anos que a gente está trancado. Apesar de, termos tido muitos insights para criar coisas novas e falar sobre isso, mas é uma perda, sim, não dá para calcular a perda que a gente teve em questão de tudo que a gente estava avançando, conquistando, os micro-direitinhos que a gente estava conquistando, sabe, de políticas públicas, de espaços, de público que a gente vinha construindo, de formação de público, isso tudo eu acho que foi um impacto que a gente não tem ideia ainda. Só quando a gente falar teatro voltou, que a gente sentir a temperatura, que a gente vai avaliar os danos, sabe? Falar, meu Deus, ok, temos mais trabalho para fazer. Uhum. Mas vamos fazer também. Com certeza. Bora. Você também participou do filme Música para Morrer de Amor, que foi lançado em 2019. E que conta com alguns nomes, como Denise Fraga, Ícaro Silva, Tessa Morim, no elenco. E o que você pode falar pra gente sobre este projeto? Eu adorei participar desse projeto. Era um sonho mesmo, uma meta profissional trabalhar com o Rafael Gomes, porque eu sou muito fã do trabalho dele e eu não vi o Música, originalmente, Música para Cortar os Pulsos, a peça que o Música para Morrer de Amor se inspira. Uhum. Mas muitas pessoas que vinham ver o Lembro me falavam desse espetáculo. E eu fui ver uma leitura depois do Música 2.0, que foi uma peça que fizeram 10 anos depois, eu acho, para
de comemoração. E aí, quando eu fui ver a apresentação no Sesc, eu vi muitos rostos conhecidos, assim, muita gente conhecida, e eu falei, nossa, os públicos, existe uma interseção, né, dos públicos. E eu entendi um pouco que os públicos se comunicavam, assim, o público do Lembro, o público do Música. Então, eu fiquei muito feliz quando rolou esse convite para fazer. É um pouco engraçado, porque eu fui chamado para fazer teste pro Música, e eu não passei. E aí eu fiquei muito mal, e eu lembro que acho que 2 semanas antes do filme começar a ser produzido, o Rafa me ligou e falou, tudo bem se eu escrever uma ponta para você fazer, um personagem assim? Eu falei, nossa, pelo amor de Deus. Você faria? Eu falei, mas é claro que eu faria. Aí eu falei, nossa, que legal, as coisas têm o seu tempo mesmo. Não era daquele jeito, mas era de outro jeito, e foi muito legal, porque contracenei diretamente com a Denise. É redundante falar que, né, eu sou fã da Denise, quem não é fã da Denise Fraga, mas a gente tinha dividido o SESI, né? O Senhor das Moscas estava na pauta da tarde e ela estava na pauta da noite. Então, já tinha cruzado com a Denise, já tinha visto absolutamente tudo que ela fez em teatro. Então, trabalhar diretamente com ela, assim, foi um privilégio e uma faculdade de teatro em alguns dias, assim. Os dias que eu tinha diária com ela, eu só ia falando, ok, mais um semestre de uma faculdade que eu fiz. Foram poucas horas juntas, mas que faziam um semestre inteiro já de faculdade. Eu queria um certificado, assim. Você fez uma diária com Denise Fraga, e aí eu anexava esse certificado com minha formação. Nada mal. Nada mal. Com o aumento de streamings, né, e conteúdos on demand que a gente pode conferir em qualquer lugar, seja TV, celular, entre outros meios mais fáceis, né, de ser consumidos, qual é a importância de se fazer teatro hoje e por que a gente deve continuar consumindo esse tipo de trabalho, na sua opinião? Eu acho que a característica atemporal do teatro existe por um motivo, né? Nada substitui o encontro, né? Nada substitui o que acontece quando a gente está no mesmo lugar e existe esse combinado, né? Onde eu prometo para você que eu vou ser um príncipe na Dinamarca e você promete para mim que você não está num teatro na Barra Funda, que você está na Dinamarca comigo. Esse combinar, e eu vou fazer o melhor para você não sair disso e você vai combinar comigo também que você não vai, sabe, que vai acreditar em mim. Que eu vou fazer o melhor para você poder se sentir também no mesmo lugar que eu tô. Exatamente. Esse combinado, ele é ancestral. Ele antes de a gente conseguir documentar este combinado, né? Não se explica isso. E esse encontro, para mim, ele realmente é insubstituível. O que se dá no teatro é do teatro, né? Por isso que as pessoas falam, eu sou do teatro, porque não é uma coisa, eu sou do teatro. Não, eu já experimentei essa sensação, essa troca, né? Então isso realmente é incomparável. Mas o mais maravilhoso é o quanto é permeável esse campo, né? Você vê, assim, o streaming, ele vem e ele abre um leque inimaginável de opções pra gente, né? Tô vendo uma série espanhola que é incrível, eu vi um filme croata maravilhoso, essa é a vida. Aí minha avó me liga e fala pra eu ver um filme francês que ela tá viciada. É ótimo. E aí você vê também Hamilton no streaming, né? Aí você vê Diana, o musical, vai pro streaming. Você vê teatro, agora teatro sendo produzido pro streaming, às vezes antes de estrear. E aí eu fico assim, que legal, as pessoas acham que estão inventando a roda, mas sempre vão voltar nisso, né? Sempre vai voltar na origem, em alguém ir lá no meio e contar uma história para alguém. Isso desde do teatro dionisíaco lá atrás, até eu dar o play no meu Netflix, que é isso. Eu aqui na sala faço o que os gregos faziam. Fala, vai, me conta uma história. Só muda um pouco a ferramenta. Então, eu acho que sempre vai voltar. Sabe? Sempre vai voltar. O teatro sempre vai existir porque tudo veio dele. E a entrega, assim, vocês dão o mesmo de vocês em todas as apresentações. Porém, nunca é a mesma apresentação todas as vezes. Por mais que um espectador vá assistir aquele espetáculo 15 vezes, a entrega sempre vai ser, por mais que seja a mesma, você vai ver com outro olhar, né?
Exato, exato. Eu estava vendo uma entrevista da Aline Bay, aquela autora que escreveu O Peso do Pássaro Morto e A Pequena Coreografia da Deus, e ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou que, para ela, os livros começam quando a gente coloca eles na estante, depois de ler. E eu pensei, quando que o teatro começa? E eu fiquei nessa pira, assim, não tenho uma resposta. Só queria jogar aqui para você. Mas eu fiquei, assim, pensando, quando que o teatro existe, né? Porque ele existe antes da peça, durante e depois, eu acho. Existe um momento que você se prepara para passar por aquilo, quando ele está acontecendo, e a sua vida depois de você ver uma peça. Sabe? Depois de você ter acreditado que você estava na Dinamarca, e aí você sair, você está na Barra Funda, você falar, gente, o que rolou? Nossa, realmente acreditei que eu estava lá. E a vida não segue igual depois disso. É impossível. Em que momento que eu peguei o voo e voltei para Barra Funda? E voltei e não vi. É isso. Então eu fiquei pensando nisso quando eu vi essa declaração da Aline. Foi muito, muito feliz, porque eu acho realmente que acontece esses 3 momentos, antes, durante e depois. E muitos depois ainda, né? Tem peças que eu tô em casa, assim, pensando, e eu falo, entendi. E aí eu vi a peça uns 10 anos atrás, sabe? Eu falo, pode crer. Total. Agora fez sentido. E já partindo para o finalzinho da nossa conversa, antes de fazer as últimas perguntas, eu gostaria de pedir para você que está acompanhando, não se esqueça de curtir, compartilhar, já deixar nos seus comentários tudo que você está achando aqui dessa conversa e quem você quer ver nos próximos episódios também. Já aproveitar e falar para vocês não esquecerem de ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Se você não assistiu os episódios anteriores, por favor, retorne na playlist e assista tudo. E agora, nossa próxima pergunta é, para você, seria possível viver em um mundo sem arte? E por que não? Eu acho que não existiria, né, um mundo sem arte. Então, não dá para viver. A arte é o nosso espaço de diálogo, de troca com o outro, né? É o espaço de reconhecer quem é o outro. E não dá para ter. Não dá para ter. Acho que as pessoas que não são tão conectadas com arte só não perceberam que elas são conectadas com arte ainda. Mas não, é impossível. Impossível. Quando você vê lá no Paleolítico, sei lá se isso existe, mas você vê alguém pintando uma coisa na caverna simplesmente porque ela pintou, tem muita coisa que não tem um uso prático, né? Que eles não conseguem explicar. Falar, mas por que tá pintado? Não sei. É isso, porque fizeram. Porque tinha necessidade de se contar uma história, tinha necessidade de lembrar de algo, de contar quem nós somos, de tentar entender quem nós somos. Então é algo muito maior do que a gente consegue explicar. Não dá, gente. Aceitem. E para encerrar, conta pra gente quais são os seus próximos projetos, planos para o futuro, se já tem alguma data prevista para você voltar aos palcos e, assim, tendo em vista, claro, o avanço em relação às vacinações e tudo mais. Olha, queria muito saber também, se souber me conta, tem muita coisa, acho que a pandemia me trouxe um momento de entender mais o que eu queria fazer, assim, e o que eu queria falar. E que bom que eu já estava trabalhando com profissionais que estão alinhados com coisas que eu concordo que acho que precisam ser ditas. Então, estou muito animado para falar essas coisas no futuro. Estamos arquitetando a melhor maneira de voltar, né, para falar essas coisas. Muitos dos projetos que a gente tinha nasceram com a cabeça de que eles são teatrais, então é muito difícil adaptar, sabe? Muito difícil você repensar e falar, mas e se for um longa, um audiovisual, ou uma websérie, e aí acaba perdendo sentido. Então, a gente vai esperar para fazer muita coisa que a gente queria fazer no teatro ainda, mas muitos encontros felizes, assim, recentemente. Recentemente teve o Cartografia dos Humores Paulistanos, que foi o texto do Zé Henrique de Paula, o primeiro texto do Zé, que foi filmado, foi no teatro, mas foi filmado, e foi com uma direção pensada nisso pro teatro, que foi muito interessante. Tá no YouTube. Tem o Aves da Noite, da Ilda Ilst, com direção do Hugo Coelho, que também tá no YouTube. E foi isso também, foi levantado teatralmente, ensaiado, mas já decupado para a câmera, né? Já decupado com, ok, isso aqui vai ser assim, pode ser menor, pode ser desse jeito, porque vai ser para a câmera, só que foi para um palco.
com uma luz, né, de teatro e tudo. Então, esses híbridos já estão rolando. E eu acho que mais recentemente uma coisa muito legal que eu tive a experiência de fazer foi dublar. Eu tô na segunda temporada do RuPaul's Drag Race UK, dublando uma drag maravilhosa chamada Sister Sister, que foi um privilégio para mim, um privilégio. Eu adorei fazer isso. Um convite do Danilo Diniz, que é um diretor de dublagem incrível, maravilhoso. E, nossa, me diverti horrores dublando. Foi um bom respiro, assim, nesse momento difícil de pandemia. Esse não foi o seu primeiro projeto dublando, foi? Eu já tinha dublado coisas antes, tá. Mas, assim, quando a gente ganha um presente desse, o Danilo até falou pra mim, ele falou, não, eu te dei uma drag, essa drag é sua agora. E aí eu amei, sabe, eu fico seguindo ela no Instagram, eu falo, ai, que privilégio ser a sua voz no Brasil. Muito legal, muito. Vejam o RuPaul's Drag Race, UK, vejam todos, mas em específico essa temporada, e vejam o trabalho dos nossos dubladores, que tá incrível. Eu vi ontem um episódio, quando junta todo mundo, junta as criatividades de todo mundo, as adaptações que são feitas, né? As escolhas da direção de dublagem, tudo, para poder fazer esse universo fazer um pouco mais de sentido para quem não tem acesso às gírias do inglês, à cultura drag, né? É um trabalho tão, tão delicado, e eu falei, incrível, que privilégio. Meus parabéns! Agora nós vamos para o jogo ping-pong, que é onde dá pane no sistema, todo mundo trava, dá tela azul. Não, mas vamos lá, fé no pai. Tem que responder rápido. Vamos revisar as regras. Tem que responder rápido, com uma palavra. Eu adoro que o pane já vem antes, ele começa antes. A gente aqui, nem fala, a pessoa já tem pane. Que eu penso. Escolhi a roupa errada, porque eu já tô suando. Uma palavrinha, e aí você vai me falar a primeira coisa que vier na sua cabeça. Seja indicação, seja a primeira coisa que vier. Se não precisa se justificar, entendeu? Talvez eu precise. Ai, gente, tá bom, adoro. Vamos lá, respira, calma, paciência, vai dar tudo certo. Vai dar. Uma peça de teatro. Urinal. Uma inspiração. Liza Minnelli. Um hobby. Piano. Um livro. A História Sem Fim. Uma música. Uma música. Ai. Pane no sistema, tela azul. Rock and Roll Lullaby, que é a música favorita da minha mãe. Um artista nacional. Pode ser mulher ou homem. Não tem problema. Nossa, tantos. Denise Fraga. Um artista internacional. Toda essa galera, né? Um artista que eu gosto muito, muito, muito. O Robert Downey Jr. não. Nossa, que legal. Esse jogo é super legal. Isso aí, gente. A minha cabeça fica assim, ó, não fala Meryl Streep. Não, eu gosto muito, muito, muito do Christian Borle. Pronto. Que é um ator de teatro e de musical, e ele faz coisas muito boas. E tudo que eu vejo dele, eu fico assim, tentando roubar. É legal isso, alguém que faz a gente querer roubar dela. E o último, um cantor ou cantora? Eu já falei, Liza Minnelli. Pra mim, acima de tudo. Então... repeti uma, que droga. Minha religião, né? Liza Minnelli. Tá certo, ok, tudo bem. Vou aceitar, vou passar esse pano. Aceita, desculpa. Vou passar esse pano. Eu tô surpreso que todas as respostas não foram Liza Minnelli, porque geralmente é assim. Seria todas. Já começa o jogo falando, então, todas, Liza Minnelli, pronto. Já Sim, é isso. Mais fácil. Obcecado, né? Já sou uma senhora já.
Bom, gente, foi isso. Muito obrigada, Davi. Muito obrigada a todos que acompanharam até aqui. Agradecer imensamente por você estar aqui e fiquem todos ligados, ativem os sininhos para não perder os próximos episódios. E aquela parafernália toda de YouTube, gente. Curte, compartilha, manda pros amigos, pros inimigos, manda para todo mundo que tá tudo certo. Ajuda a engajar, gente, ajuda. Carol arrasou. Obrigado, Carol, por esse convite. Adorei mesmo, de coração. De coração. Imagina, a gente que agradece esse seu tempinho aqui com a gente. Muito obrigada e até a próxima, galera. Beijo, beijo.